Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí começar um novo conteúdo, né, aí nessa reta final do ano letivo. A gente vai começar a trabalhar agora com um conteúdo que fala do trabalho no espaço rural. Então, é importante que a gente entenda todo o processo de ocupação do espaço geográfico, né, concentrado aí nas áreas rurais, né. Os primeiros indícios de ocupação de sociedade, de vivência em grupo, é tido nos espaços rurais, né, onde começa a criar o vínculo entre humano e natureza, e o humano começa a desenvolver algumas habilidades, tanto fazendo o uso do que a natureza oferece, como também no processo de ocupação das áreas rurais. Com o passar dos anos, né, obviamente, muito foi se modificando. Os grupos de concentração humana foram aumentando e aí começa a se caracterizar os centros urbanos. Mas o nosso ponto agora é a área rural. Nas áreas rurais, desde os primeiros povos que começaram a desenvolver essa técnica de vivência em grupo, eles buscam estabelecer até os dias atuais esse vínculo entre a sociedade e também os meios de produção voltados para a área rural, para o campo, né? Tendo aí a natureza e o equilíbrio natural do espaço para desenvolver suas práticas. E aí é nesse espaço e nesse desenvolver de práticas que começam a surgir as primeiras, desculpa, as primeiras relações de trabalho, né? E as novas atividades dentro do espaço rural. E que atividades são essas? São os plantios, a criação de animais, os meios de produzir, né? E aí, como assim os meios de produzir? Tipo, eu tenho uma madeireira, então eu planto as árvores para poder colher daquele espaço. Então, as relações de trabalho, elas acabam que aproximando as pessoas umas das outras através do processo de produção e também de comercialização, assim como também o ser humano acaba que adaptando-se a novas atividades, né, a novas formas de executar as atividades dentro do espaço rural. Um exemplo, antigamente a gente só tinha o cultivo de milho e feijão, só um exemplo. E aí, com o passar dos anos, essas práticas de cultivo elas foram aprimoradas para desenvolver outros tipos de produção, como o plantio de soja, como o plantio de arroz. E isso são formas de inovar dentro do espaço rural, no qual o ser humano se propõe a desafiar novas formas de trabalhar dentro daquele espaço, certo? E aí, gente, essas novas formas de trabalhar, de desenvolver dentro do espaço rural, acaba aproximando as pessoas, tanto na linha de produção, como falado antes, né? Ali no processo de plantios, por exemplo, como ela também aproxima através do produto. Então, se a gente planta milho e comercializa esse milho, a gente está oferecendo um produto do campo para outras pessoas, que sejam elas também do campo ou das zonas urbanas, mas que acabam que estreitando relações ali. Acaba tendo uma relação comercial. Eu não necessariamente preciso comprar diretamente do produtor, mas eu sei que alguém produziu aquele milho para poder eu estar consumindo, né? E aí é onde a gente entra na questão da agropecuária, com a questão da produção de alimentos. Hoje não, historicamente, né, até os dias atuais, a maior área de produção alimentícia é nos espaços rurais. Agora, isso seja voltado para grãos, para frutíferas ou até mesmo para a criação de alguns animais. Durante muito tempo, e ainda hoje existe a questão do êxodo rural, que é a migração de povos que moram nas áreas rurais e que migram para as cidades em busca de outra qualidade de vida. E aí, em decorrência dessa migração, as áreas rurais elas estão sendo voltadas mais para grandes plantações ou grandes criações de animais, né? Então, aquela característica particular da área rural ser famílias que desenvolvem atividades rurais, agrícolas, né? Tanto voltado para
manter o produto na família, né, para continuar se alimentando daquele produto que foi produzido por eles, tem também o finco comercial. E essa evasão das áreas rurais traz à tona a situação dos sistemas de cultivo. E o que isso quer dizer? São a questão da agricultura intensiva, né? Que é uma abordagem aí do agronegócio, que é grandes áreas, né? De um único sistema de cultivo. Então, a gente tem a cana-de-açúcar, a gente tem o arroz, a gente tem a criação de gado, né, em rebanhos, que tem como finalidade o processo de comercialização. Então, existe o plantio e a criação de animais com uma maior intensidade, né, com uma maior quantidade de processo exploratório para um final comercial. Então, não é mais uma área de 50 metros quadrados para plantar milho. É 50 hectares de terra destinadas a um único plantio de milho para que no final ele seja comercializado. Essa comercialização, ela pode ser tanto internamente no país, assim como também externamente, que é o caso do Brasil, que tem aí, principalmente na região sul, né, o maior avanço do agronegócio, aonde essa produção ela é destinada à comercialização internacional, certo? E aí a gente tem também a questão do uso das tecnologias destinadas a esses espaços, né, para essas produções. Então, não é mais a mão humana que produz unicamente, mas existe aí um alto grau de tecnologia que também interfere nesse sistema de produção. O que não exclui também a agricultura extensiva. Vejam só, a agricultura intensiva ela é baseada no sistema de monocultura, que há aparatos tecnológicos, como máquinas, como fertilizantes químicos, agrotóxicos e tudo mais, que é o sistema voltado para a comercialização, o que a gente chama aí de agronegócio, certo? Já a agricultura extensiva é aquela produção em menor quantidade, onde os próprios familiares cultivam os produtos ou criam seus animais. Então, aqueles familiares que tanto produzem para consumo como também para comercialização, só que numa porcentagem bem menor do que na agricultura intensiva, certo? Então, acaba que vindo aí na agricultura extensiva o uso de instrumentos mais rupestres, mais manuais, tá certo? E claro que vale ser dito que ambos os processos, tanto da agricultura intensiva como extensiva, têm aí os seus agravantes ao meio ambiente, já que quando é uma abordagem direta à natureza, à extração do solo, não há uma preocupação no manejo dele para continuar tendo a fertilidade e esse solo continuar produzindo, independente de ser uma produção de milho ou de feijão, mas até mesmo da sua própria vegetação original, o meio ambiente começa a sofrer com esses impactos. Sem se falar que quando se trata da agricultura intensiva, vem a questão dos agrotóxicos, né, e de fertilizantes químicos e tudo mais, que traz também aí uma soma de prejuízos para o meio ambiente, já que boa parte desses fertilizantes são bases químicas e que não atingem unicamente o produto que está sendo plantado, mas também o próprio solo, as fontes hídricas que tem ao entorno desses cultivos e tudo mais. Então, a área rural, né, o espaço rural, ele é um espaço bastante utilizado, tanto em pequeno quanto em grande porte, e que, se não utilizado corretamente, se não tiver uma preocupação de como fazer o uso desse espaço, há problemas futuros direcionados ao meio ambiente e que, consequentemente, também nos atingirão, certo? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto nas nossas aulas, tá? E a gente se encontra logo mais em breve. Um grande cheiro para vocês.